sobre o caminho histórico das terapias cognitivo-comportamental. Então aqui eu trouxe para vocês uma divisão que ela é simplesmente pedagógica. Ela foi dita por Steve Hayes pela primeira vez e a gente acaba continuando fazendo essa divisão. Nós temos uma primeira divisão, então, que seria, digamos, a primeira grande geração dentro desse aspecto, que são as terapias comportamentais. Nós vamos ter uma segunda grande escola e movimento, que são as terapias cognitivas, e vamos ter as terapias contextuais e integrativas. Esses três elementos, eles vão se diferenciar enquanto aspecto teórico, prático, esquema de tratamento, protocolos, procedimentos de pesquisa e intervenção, bem como a forma que eles olham a relação terapêutica, o que a gente tem que inferir e direcionar. Então, existem propostas diferentes dentro de cada um desses cenários. Então, a gente vai conhecer a comportamental a partir lá dos estudos do Pavlov, quando ele descobre, então, os comportamentos respondentes. E aí aí nós temos todo um estudo contemplando o Watson, no qual ele explica os processos de condicionamento desses processos reflexos dos estímulos, e de quanto que o ambiente está direcionado e vinculado aos comportamentos que a pessoa tem, inclusive os aspectos problemáticos. O Watson fez muitas pesquisas com bebês, comprovou a sua teoria com dados realmente assim bastante consolidados. Na psicologia a gente estuda muito um único caso, que é o do bebê Albert, no qual ele faz um experimento de emparelhamento de estímulos através do medo e pontua a generalização desse estímulo, inicialmente apresentado como um ratinho, e ele começa a ter medo até de barba, por lembrar. Então, são aspectos gerais. O Watson, ele não nega os aspectos cognitivos, mas ele diz que a gente não tem como fazer esse tipo de pesquisa, buscar esse tipo de evidência agora. Nessa época, nós trabalhávamos nesse aspecto cognitivo com os métodos introspectivos. Então, nós perguntávamos para a pessoa o que ela estava pensando, sentindo. E aí é uma variável ausente de controle, obviamente, né? Porque a pessoa pode me dizer o que ela quiser. E aí, por essa ausência de uma metodologia mais rígida, o Watson, ele buscava transformar a psicologia em realmente, de fato, uma ciência natural, uma ciência pura. Então, ele teve algum processo de rigidez nesses aspectos metodológicos, o que não é ruim e o que vale muito a pena a gente entrar em contato com o manifesto de Watson e com os estudos que ele desenvolveu, né? Inclusive também da sua aluna de doutorado, a Mary, que fez um grande trabalho em relação ao contracondicionamento e vários outros estudos que vêm diante das grandes descobertas e dos grandes testes que o Watson fez em uma época no qual ele podia ir nos orfanatos e pegar um monte de bebezinho e fazer um monte de estudo comportamental. Hoje já nós não temos essa facilidade. Nesse elemento comportamental também, nós vamos ter aí outros teóricos que estudam aspectos mais relacionados à aprendizagem. Por que nos comportamos da forma como nos comportamos? E aí vem a teoria da tentativa e erro, do processo de escolha do organismo, do reforçadores, e aí vem vários eixos explicando por que nós nos comportamos como nos comportamos. E aí o Skinner vem fechar esse grande eixo de descobertas, trazendo então o comportamento operante, que é o comportamento que opera no ambiente e ao mesmo tempo sofre a alteração do retorno que ele tem desse ambiente. E aí nós temos então a análise de contingência, a análise de fatores, né, os elementos motivacionais, o contexto, o ambiente. Nós estudamos muito a ontogênese, a filogênese e a cultura desse sujeito para compreendê-lo em sua totalidade. E esse olhar, então, ele vem aí dessa linha comportamental. Quando nós entramos aqui na perspectiva cognitiva, é interessante vocês entenderem que existe uma psicologia cognitiva, que é uma coisa, e existe a terapia cognitiva, que é outra coisa. Aqui nós estamos falando de terapia cognitiva. Por que é importante fazer essa divisão? Apesar de estarem complementares, mas é importante diferenciar.
A psicologia cognitiva, ela está direcionada aos processos básicos psicológicos, memória, linguagem, atenção, processos mnemônicos, percepção. Isso é o que a psicologia cognitiva estuda. A terapia cognitiva, ela já pega um outro direcionamento, apesar de estudar isso, mas ela não estuda isso como função. Ela estuda isso como comportamento. De uma forma muito interessante de dividir o olhar comportamental do cognitivo é você entender que para o comportamental, o pensamento ele é um comportamento. E na perspectiva cognitiva, principalmente a beckiana, o pensamento ele dá origem a um comportamento. Ele é um processo de análise, de escolha daquilo que eu vou fazer, certo? Então a gente tem essas duas divisões. Por que a terapia cognitiva? Porque o foco dela já não é no comportamento em si, mas no pensamento. O que você pensou antes de fazer tal coisa? Por que você escolheu esse pensamento? Qual é a crença que você tem sobre você mesmo? E aí a gente entra em alguns padrões de funcionamento cognitivo, que a gente chama de modelo cognitivo de psicopatologia, no qual o Beck começa a estruturar, então, o modo de pensar de uma forma esquemática das pessoas com transtornos psiquiátricos. Nessa mesma época do Beck, dele criar a TCC, né, a TC, aplicada a quadros de depressão, nós também tivemos o Albert Ellis com a TREC, Terapia Racional Emotiva Comportamental, e entre 1 e o 2, acho interessante trazer para vocês também os grandes trabalhos de Bandura, da terapia cognitiva da aprendizagem, né, terapia cognitiva social, que foca muito no nosso modelo de aprendizagem, naquilo que a gente direciona de aprendizagem do meio social. Nós aprendemos observando, nós aprendemos olhando, nós não necessariamente precisamos emitir um comportamento, mas esse processo vicariante e esse processo de modelagem, de imitação, gera uma grande base daquilo que nós construímos como nossos padrões de comportamentos. Então aí a gente tem dentro também desse movimento o que o Albert Ellis vai trabalhar, a questão da racionalização dos aspectos emocionais e dessa cognição. Você sente isso por conta disso e pensa o que sobre essa emoção? E a gente trabalha sempre voltado na resolução de problemas. Então, nós queremos identificar o problema e saber como nós podemos resolver esse problema. O que é muito interessante da 2 para o 3 é que aqui no 2 a gente busca, então, mudar a forma de pensar. Então, eu penso através dos erros cognitivos, das crenças disfuncionais, dos pressupostos, né? Se eu faço isso, então tal coisa vai acontecer, que são os modelos cognitivos. Então, a ideia aqui era que a gente modificasse o pensamento, modificasse essa forma de pensar e tentasse acessar outras emoções em relação a isso, buscando evidências desse pensamento, buscando questionar esse pensamento, ter outras visões sobre esse aspecto. Quando nós entramos aqui na considerada terceira onda, que são as abordagens contextuais e integrativas, o nosso objetivo já não é essa modificação de pensamento. Olha que interessante. É, na verdade, a aceitação das emoções, do contexto, entender os seus pensamentos, entender o porquê deles estarem aí. Porque no entendimento é como se a gente tentasse não pensar em uma coisa, obrigar o resto da vida com os nossos pensamentos, nós não vamos ter paz e em uma hora a gente vai ceder, vamos ter uma vulnerabilidade. Então, quando a gente aceita que essa é a nossa forma de pensar, que esse pensamento está aqui, e olhamos para o pensamento simplesmente como um reflexo do cérebro, o pensamento nada é do que simplesmente o pensamento, pensar não é agir, pensar é ruminar, e essa é uma característica exclusivamente humana, não percebemos isso nos animais, não temos dados disso nos animais, e isso implica no nosso grande sofrimento. Então, nessa terceira geração, as questões se tornam bastante complexas, porque nós não vamos olhar o sujeito a partir de um processo problemático, nós vamos olhar a partir de um processo curioso. Como que se estruturou essa mente? Como que esse pensamento surge?
né, aceitando as emoções, aceitando as experiências, aceitando o aversivo, se disponibilizando a vivenciar algumas questões que antes você não vivenciaria, tendo uma autoconsciência do eu, do aqui e agora, do momento presente, sem estar direcionado ao passado ou ao futuro, direcionado nesse momento. Qual o problema que eu preciso resolver agora? Quais as estratégias que eu tenho nesse momento? E aí nós vamos ter práticas de atenção plena, nós vamos ter práticas direcionadas aos seus valores, nós vamos ter treinamentos de habilidades. Na minha perspectiva, existem 3 grandes bases aqui que eu, inclusive, uso muito na minha prática clínica, dentro das terapias contextuais, que é a terapia de aceitação e compromisso, a terapia comportamental dialética e a terapia focada na compaixão. A terapia focada na compaixão traz um procedimento maravilhoso para a gente conseguir elencar esse eu crítico, esse eu julgador que tem dentro da gente, as vozes da nossa cabeça. Nós não precisamos mudar isso, nós podemos compreender e trabalhar esse processo de autocompaixão para que isso surja um equilíbrio. E na terapia de aceitação e compromisso, o que ela traz de revolucionário é a questão de nós termos uma mente modulada através da linguagem. Você pode ter um trauma, um medo ou até esses julgamentos críticos não necessariamente baseado na sua experiência. Você simplesmente aprendeu isso pelo componente verbal. E aí nós vamos ter um eu conceitual, eu conceituo quem eu sou boa, eu sou ruim, eu sou uma péssima pessoa, eu não consigo ter amigos, ou eu consigo ter amigos, eu me sinto muito bem. E esse eu conceitual, ele vem do eu relacional, que é o eu das relações, daquilo que a sociedade pontua para mim, daquilo que eu construo. Lá no Beck, a gente vai ter algo muito semelhante, que é a tríade cognitiva, que é como eu me vejo, como eu vejo o outro e como eu vejo o mundo e o futuro. Então, dentro dessa perspectiva, nós começamos a compreender que a linguagem, as molduras da linguagem que está aqui dentro do nosso cérebro, são a grande base de maioria dos nossos sofrimentos. E que em muitos momentos os nossos comportamentos, eles estão distantes do que nós realmente gostaríamos de viver. Existe uma frase do Schopenhauer que eu gosto muito, que diz assim: deixar de fazer o que gosta não causa sofrimento, mas fazer o que não gosta, aí sim nós temos o sofrimento. Então, nesse aspecto, existem coisas que me afastam dos meus valores e existem coisas que me aproximam dos meus valores. Existem coisas que eu preciso aceitar e trabalhar inicialmente, porque para resolver um problema eu preciso saber que esse problema existe, eu preciso aceitar esse problema para poder pensar em sua resolução. Então nós vamos ter aqui uma postura diferente, nós vamos olhar o contexto, ainda vamos fazer a modificação de contingências, vamos fazer reestruturação cognitiva, vamos fazer treinamento de habilidades, roleplay, técnicas de exposição. Isso tudo entra como arcabouço técnico e básico dessa terceira geração. Mas percebam que aqui a gente tem uma amplitude. Enquanto aqui eu faço contingências, né, o processo de tríplice contingência, faço modificação disso e reestruturo reforçadores, aqui eu trabalho a reestruturação cognitiva, a resolução de problema e também algumas técnicas comportamentais. Aqui eu vou ter que usar todas essas coisas. E principalmente ampliando essa visão para o processo contextual, para o aqui e agora, para onde essa pessoa está, em que processo de eu, de fusão, né, está ocorrendo nesse movimento, tá? E por isso a gente também considera ela integrativa, porque ela integra muitos saberes. Por exemplo, até certo tempo atrás, não era concebível pensar em um programa de tratamento que envolvesse aspectos da psicanálise, aspectos da terapia centrada na pessoa, aspectos da terapia TCC, da TCC padrão e aspectos da análise do comportamento. Imagina você pegar esses 4 eixos e dizer, vou criar uma abordagem. E foi isso que Marsha Linehan fez, criando a terapia comportamental dialética. E ela ainda incluiu um 5º elemento aqui, que é a filosofia do Zen budismo. Então, dentro desse aspecto, a gente pode chamar de integralização. Integrar aquilo que de fato funciona em cada uma desses outros pilares e construir, então, um protocolo direcionado para aquilo que é essencial
para aquilo que a gente precisa direcionar de intervenção e perspectiva. Então, quando a gente se coloca hoje como terapeuta dentro do mercado de trabalho, dentro do aspecto do que os nossos clientes precisam, nós precisamos compreender esses 3 eixos. Por quê? Porque cada patologia, cada condição clínica vai exigir uma intervenção baseada em evidências. Por exemplo, a DBT, que eu tanto estou falando para vocês, ela é indicada para o tratamento do transtorno de personalidade borderline. Se eu atendo um paciente com transtorno de personalidade borderline, não faz sentido eu aplicar qualquer outro programa de terapia. Se o meu paciente tem TOC, por exemplo, hoje a abordagem com maior evidência em TOC é a TCC padrão. E aí eu vou usar a TCC para trabalhar esse TOC. Então, nós precisamos fundamentar a nossa prática clínica dentro dessa estrutura e daquilo que é baseado em evidências, daquilo que tem uma fundamentação, uma segurança do que funciona. E isso é muito importante para trabalhar uma flexibilidade do terapeuta e um direcionamento daquilo que a gente precisa para conseguir ter uma melhora clínica, uma eficiência clínica com os nossos pacientes. Espero que vocês tenham gostado dessa viagem histórica, tenha mexido em algumas questões aí e qualquer dúvida, ficamos aqui à disposição.